TV Fortaleza. A TV da Casa do Povo há 19 anos. Olá, sejam muito bem-vindos ao programa Direito que começa agora na TV Fortaleza e desde já eu agradeço a sua companhia, sempre é muito bom contar com a sua audiência ligadinha nesse espaço onde a gente trata de vários assuntos e de várias questões que são voltadas para algumas leis importantes na cidade, políticas públicas desenvolvidas a nível municipal, estadual e federal. E hoje a gente vai falar sobre cultura, sobre arte. Por quê? Porque vamos conversar sobre a 8ª Bienal Internacional de Dança, que inicia nesta sexta-feira 21, aqui em Fortaleza. E quem vai tratar desse assunto conosco, que temos a honra de receber, é o Davi Linhares, ele que é o diretor da Bienal. Davi, seja muito bem-vindo a esse espaço, onde você vai contar toda essa história, a gente conhecer um pouco dessa arte, que é referência, que toda vida que acontece, a gente sabe o quanto movimenta esse universo da cultura e da arte, seja onde ela acontecer. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigado por me dar esse espaço. Mas eu acho que vale a gente começar, né? Estamos nessa 8ª edição da Bienal Internacional, mas para quem não conhece, para quem não é desse universo, né? O que é a Bienal? E o que é que de importante a gente precisa saber sobre ela? Karine, nós somos, a Bienal de Dança do Ceará, é uma das referências no país em dança contemporânea. Nós somos 4 festivais, o FID em Belo Horizonte, o Panorama no Rio de Janeiro e o Cumplicidades em Recife, que nos juntamos, nos unimos para ser a porta de entrada das companhias internacionais em dança no Brasil. Né? Nós trabalhamos, agora é a Bienal de Par em Par, eu achava importante esclarecer aqui para você que Bienal é um evento que acontece a cada 2 anos. Então, a Bienal original, ela começou em 1999, a primeira edição, e durante 3 edições nós tratávamos somente de dança. Sim. Dança, quer dizer, não entrava outra linguagem. E a gente percebeu, nessa época, passando para o ano 2000, que uma arte, ela está envolvida por um espetáculo de dança contemporânea, tem vídeo, tem cinema, tem música, que a gente está ouvindo lá, tem teatro, tem circo, tem acrobacia. Quer dizer, uma arte, ela está obrigatoriamente ligada a uma outra arte. Quer dizer, esse papel da transversalidade. E é aí que a gente focou, a gente viu com essas edições da Bienal dos anos ímpares, que a gente não dava conta em formação, em circulação. Nós somos um festival que mais circula, um dos mais que circulam no país. Nós fazemos entre 9, 10 cidades, dependendo do momento onde a gente esteja. Nos bons anos, nos anos áureos da Bienal, nós tínhamos Petrobras, vários patrocinadores importantes, Caixa Econômica, BNDES e tudo isso. Hoje nós temos a Enel, que patrocina 80%, né, da cultura no Ceará, é patrocinada pela Enel. Então, nós estamos restritos a essa patrocinadora aqui. Imagino que no futuro a gente possa, outra vez, voltar a sonhar, né? E se ter esses outros patrocinadores. O momento em que a gente vive hoje é um momento onde a educação, onde a cultura é podada, né? Quanto menos as pessoas tiverem informações, estiverem sendo educadas e tudo isso, mais interesse tem os governos para que o povo não possa exigir os seus direitos, quer dizer, cultura, não se vive sem cultura. Meu pai já dizia, eu sou filho de um grande educador daqui do Ceará, o Edgar Linhares, que fez toda essa questão da alfabetização. Nós somos número 1 no Brasil, referência na América do Sul, pela educação, né? Então nós sabemos que hoje as universidades, por exemplo, não têm o recurso que devem ter para poder existir, estão sendo cortadas. Se a gente corta, a gente viu com a pandemia os problemas que envolvem a ciência, né? Quando a gente não tem recurso para investir nos cientistas, na ciência, a gente não acha uma vacina para resolver o problema das pessoas num tempo recorde, como nós achamos em 6 meses no mundo, uma vacina para lutar contra o Covid.
né? Então, a Bienal esse ano, ela retrata os grandes problemas que nós estamos vivendo. Nós escolhemos, não por acaso, são 80%, 90% dos espetáculos que são feitos em dança, vão falar da realidade do que eles estão vivendo. Então, o problema dos indígenas, o problema das demarcações de terra, o problema dos negros, o problema dos LGBT++, né? Então, todos esses problemas estão retratados nos espetáculos. Então, Davi, para que a gente dê continuidade, conheça mais de todo esse envolvimento, né? E o que é que esse evento vai mostrar e apresentar nesta edição, eu queria que você contasse também para a gente um pouco dos bastidores. Quem são essas pessoas que, junto com você, né, estão envolvidas para que esse espetáculo brilhe como sempre? São muitas instituições, né? A Bienal não é pensada por mim, não é um evento que é meu. É coletivo, né? Então todas as Vila das Artes, a Secretaria da Cultura do Estado, várias instituições, Porto Iracema das Artes, CDMAC, Porto Dragão, Teatro Zé de Alencar, Cine Teatros. Aliás, nós estamos em todos esses lugares com os espetáculos de 21 a 29, quer dizer, de hoje até o dia 29, com espetáculos em todos esses lugares e mais 4 cidades do interior do estado. Itapipoca, Juazeiro, que é no sul do estado, que nós estivemos durante vários anos, e Paracuru e Fortaleza, né? Com quanto tempo de antecedência vocês se preparam? A gente começa, eu já estou programando, eu já estou programando o ano de 2023 e algumas coisas já em 2024. Quando se trabalha, o Brasil é muito difícil a gente ter quando a gente vai programar uma companhia francesa, se programa no mínimo 2 anos antes numa turnê. Né? Não se pode programar 2 meses, 3 meses antes. No Brasil a gente tem a resposta do patrocínio da gente 3 meses antes. Então para os estrangeiros, mesmo com países com muitas dificuldades, isso é uma coisa absurda. Mas a gente, como todo brasileiro, como as coisas acontecem aqui, e sobretudo no Nordeste, né? A gente se vira, a gente dá um jeito. Então, o importante é que comece antes, mesmo que o patrocínio chegue depois, porque senão não há tempo, né? Não há tempo, é muita não há coisa. tempo. A gente imagina, a gente vai tocando o barco. Como é montar esse cronograma todo? Isso é uma loucura, porque envolve muita gente. Sim. Você tem que responder a uma expectativa muito grande, quer dizer, do pessoal do clássico, do pessoal do contemporâneo, das danças folclóricas. Tu imagina por aí aonde vai. E a gente não tem lugar para tanta gente. Sim. Então é super difícil essa seleção. A gente não tem como mandar tudo para os interiores, por exemplo, para se mandar uma companhia estrangeira. Balé de Diadema, por exemplo, de São Paulo, vou nem falar dos estrangeiros, né? Um balé com 17 pessoas que vai para a Praça de Paracuru, quer dizer, uma montagem numa praça com todas as responsabilidades de ter um trabalho com fios elétricos, com tudo isso, que a gente leva 3.000 a 4.000 pessoas, sem ter essa relação da repressão, né? Policial que está ali para dizer você faz isso, você não faz aquilo. Você pode ou não Quer pode. dizer, a Bienal tenta trabalhar, por exemplo, a gente tem uma abertura hoje à noite, que é uma expectativa muito grande dentro da cidade há vários dias, né? A gente tem a abertura no Cine Teatro São Luís com a São Paulo Companhia de Dança, que é um ingresso que custa em São Paulo de R$200 a R$400. Aqui, tudo da Bienal é de graça. De forma gratuita. Então, as pessoas estão enlouquecidas, elas querem entrar absolutamente. A gente tem a Mainara, que foi premiada em Joinville, o primeiro lugar, uma companhia cearense. E logo depois a gente vai para a festa de abertura, hoje à noite, que começa às 21 horas, lá no Centro Cultural Dragão do Mar, ao lado do Planetário. E esse momento vai marcar também de homenagens e representatividades, exatamente. Né, Davi? Conta pra gente como a é que vai gente ser. está homenageando a Luísa Sela, filha da governadora Isolda Sela, uma personalidade muito importante na cultura, que acompanhou muito a Bienal no momento que ela esteve dirigindo o CCBJ, o Centro Cultural do Bom Jardim. Políticas públicas, exatamente. Né? Sobral, a gente foi para Sobral com o apoio da Luísa, estivemos nos Cucas, e a Luísa assumiu a Secretaria da Cultura, onde a gente teve a lei Aldir Blanc, né, 76 milhões de reais, em que num tempo recorde, 4 meses,
foram feitos termos e premiados, e esse dinheiro chegou lá na ponta nos artistas que mais precisavam lutar contra esse momento assim, difícil. Sempre, né? Seria maravilhoso. Mas a Luísa nos ajudou muito, ajuda muito. É uma pessoa que tem essa Secretaria da Cultura, o Fabiano Piuba, Luísa Sela, todas as pessoas que estão ocupando esse lugar, são pessoas muito disponíveis, né? A gente poder falar com o secretário. Todo artista tem um número de telefone do secretário, você pode ligar para ele. É uma pessoa que é acessível, a Luísa também. Então, isso é muito novo, né? O que nos deixa muito feliz. Nós temos um centro cultural que foi feito no Cariri, o MIS, que é um museu da imagem do som, com que você possa imaginar de equipamentos mais sofisticados no mundo atualmente, né? A Bienal trabalha também com últimas tecnologias. Então, esses espaços estarem equipados, né? Nós temos um problema grande com o Teatro Zé de Alencar, por exemplo, a casa mais bela do estado, uma das mais belas do país, hoje se encontra sem som, sem luz. Quer dizer, nós temos um Cine Teatro São Luís, que tem todos os equipamentos, que responde a tudo a nível de tecnologias para os artistas e tudo isso, e o Zé de Alencar, que ainda falta uma política pública para decidir. Nós vamos rever e ver todos esses espaços que nós temos e nós vamos capacitá-los a atender companhias e espetáculos nacionais e internacionais. E palco é o que se precisa, né, Davi? Pois é. O segundo homenageado é o Marcelo Evelyn, um piauiense que mora na Europa, né, do Piauí, e que está fazendo um grande movimento no Piauí pelo reconhecimento dele a nível internacional. O Piauí, Teresina, você sabe, é Fortaleza de 20 anos atrás. É verdade. Então, a gente vê a dificuldade, como nós estamos hoje no Ceará. E o que eles vivem. E o que eles vivem lá, me lembra muito há 20 anos atrás. Então, é alguém que merece o nosso reconhecimento. Ele forma muitos bailarinos aqui do Ceará. Está sempre aqui, esteve agora no Cariri, quer dizer, está agora no Porto Iracema das Artes. É uma pessoa requisitadíssima e que tem uma atenção enorme pelo Ceará, pela Bienal de Dança. Então, a gente é o nosso grande segundo homenageado. E o que mais tem nessa noite de hoje de abertura para que a gente possa depois engajar Nós temos, na programação então, a Karina Burr, né, que é uma pernambucana, não sei se você conhece, uma cantora que faz esse trabalho. Por que uma cantora, né? Num festival de dança, né? Isso. Porque é uma cantora que tem esse trabalho performático. A Bienal de Par em Par trabalha muito essa coisa da performance, né? Então, espetáculos, vou dar um exemplo de um artista super performático, Ney Matogrosso, por exemplo. Né? Pessoas que utilizam o teatro, utilizam outras técnicas, vestimentas, cenários e tudo isso, né, para fazer um trabalho de música. É sempre que as pessoas na Bienal perguntam muito, será que isso é dança? Né? É a grande pergunta do festival. E por que dança contemporânea? Porque dança contemporânea existe uma reflexão, né? Ele lhe obriga a pensar, a reagir, a você instigar o público a uma reflexão. Você nunca sai ileso de uma apresentação da Bienal. Ela sempre vai lhe tocar em algum lugar. Exatamente. Qual é a mensagem. Aí é o papel da cultura. Ela não é só estética, entendeu? A gente abre com esse grande espetáculo estético que é a São Paulo Companhia de Dança, um Dom Quixote, um trabalho de não sei quantos mil anos atrás, mostrando a perfeição de um corpo para se chegar a uma performance, quer dizer, um cara mergulhado durante 2 horas no numa banheira cheia d'água que a gente se pergunta como é que ele está respirando 2 horas embaixo d'água. Então são questões e jogos dramatúrgicos que levam as pessoas a esse momento e a esse trabalho introspectivo. Estigando o mais louco, imaginação, inclusive, a imaginação, né? O senso crítico, o pensamento, né? Tudo isso. Precisa de muito envolvimento com tudo para fazer com que o resultado final, que é exatamente a plateia, né, Davi, consiga receber essa mensagem. Vamos falar, porque eu acho que vale ressaltar, a gente está concluindo já esse primeiro bloco, mas
Quem tem interesse em participar desde já, a gente já informou que é de forma gratuita, mas como faz para ter acesso a esses espetáculos? Os ingressos estão todos no Simpla, só a cerimônia hoje de abertura, houve uma distribuição aqui na porta do cinema, e também a gente tenta que as companhias, que as academias, a Bienal, ela trabalha, isso é super importante da gente saber, trabalha sobretudo para os artistas cearenses. Sim. Ela não é uma vitrine de espetáculos internacionais nem nacionais, e talvez seja isso o nosso grande sucesso. Nós temos, para você ter uma ideia, 30 mil pessoas por edição. Isso é atingir um público enorme para a dança e para o teatro também, porque tem muitos. Esse ano, por exemplo, nós temos 4 companhias de teatro que estão nesse teatro físico, né? Chegando com algumas movimentações em que a gente fica mais sensível por não ter um festival. A gente tem o Festival de Guaramiranga, né? Que é o único festival de teatro que a gente tem, que é um pequeno formato em relação à Bienal. A Bienal apresenta 60 espetáculos numa edição, em 10 dias. Então são 6 espetáculos por dia, fora residências de criação. Quem mantém mais ou menos as grandes, por exemplo, projetos sociais, Edisca, Paracuru, que tem os grandes, o ninho de bailarinos que saem de Paracuru, Catiana Pena. A Bienal traz sempre grandes coreógrafos que coreografam esses projetos sociais, e que depois eles têm um espetáculo dentro do envelope deles, que diz: eu posso circular, eu sou programado. Por exemplo, a Companhia de Paracuru é reconhecida nacionalmente, já foi para a França, para vários países, né? Então é como se você quisesse deixar bem claro para que a gente entendesse que, por mais que seja um espetáculo internacional, não é só que essa vitrine seja de pessoas de fora, mas sim de reconhecimentos de fora tratados por grandes artistas locais. Exatamente. A vitrine é do Ceará. A vitrine é do Ceará. Né? A Bienal é feita para os cearenses, com os cearenses, entendeu? Para que a gente possa chegar em algum lugar e que a gente possa profissionalizar. Hoje nós temos, quando a Bienal começou, nós tínhamos 3 companhias de dança contemporânea. Hoje nós temos 250 companhias. A gente não consegue responder. Então, deveria ter, isso seria uma política pública. Né? Deveria ter pelo menos uma Bienal a cada 3 meses, entendeu? De dança, para poder atender, né? Ao tanto de companhias, atender aos interiores, capacitar os interiores. Quando você fala de dança, você não fala somente de dança. Você me perguntou ali atrás como é essa equipe da Bienal. É uma equipe de técnicos. Nós formamos técnicos dos teatros, os técnicos dos teatros, José de Alencar, CDMAC, Cine Teatro São Luís, todos passaram na Bienal, todos foram formados na Bienal, porque nós trazemos esses grandes espetáculos internacionais, não somente pelos espetáculos, até por serem laboratórios, é isso? Por ensinar tecnicamente a videoastas, a técnicos aqui, como é que se deve trabalhar com espetáculos que são muito delicados cenicamente. Antigamente não se dizia que tinha um público no Ceará que pudesse respeitar um silêncio que existe dentro de um espetáculo de dança. Hoje o público cearense sabe tudo, conhece tudo, lota as salas quando eles sabem que é bom. A gente sabe dos problemas que nós vamos ter com essa entrada desse público, né? Mas é coração de mãe, vai cabendo, vai entrando. Então, são formações de produtores, de assistente de produção, e a gente vai falar daqui a pouco da acessibilidade, um trabalho importante da Bienal. Verdade, e esse ponto não pode faltar, afinal de contas isso tem um grande peso, porque quanto mais a gente der oportunidade para que todos possam se envolver, é direito nosso, né, Davi? Cultura é direito de todos. A gente vai para o nosso intervalo, mas já já a gente está de volta. É rapidinho, não sai daí.
Estamos de volta, o programa Direito de hoje, tratando sobre cultura. A gente está conhecendo história e todo esse universo, né? Podemos dizer, dos bastidores, para entender esse grande evento que traz inúmeros espetáculos que acontece a partir desta sexta-feira, 21, aqui em Fortaleza, e segue até o dia 29. Estamos falando da 8ª edição da Bienal Internacional de Dança aqui. E a gente recebe com todo prazer e carinho, onde traz todos os detalhes da informação sobre esse grande festival, o diretor dele, o Davi Linhares. Davi, a gente retoma agora e eu acho que vale, antes mesmo de a gente pontuar essa questão da acessibilidade, né, que a gente já finalizou, falando que é um ponto que a gente vai tratar porque é importante sim. Fala pra gente só como foram distribuídas todo esse cronograma do festival, que não acontece, como você já explicou, só aqui em Fortaleza, em Paracuru, enfim, na região sul do estado. Como foi montado esse cronograma? Nós já estamos há vários anos, há 20 anos, né? Nós estivemos em anos no centro, na região de Quixadá, Limoeiro do Norte, Tabuleiro do Norte, então lugares que nunca viram um espetáculo de dança, né? E a gente fica imaginando a cara do cearense, do forró, para aquela arte contemporânea, para aquela arte, né? Que faz com que as pessoas tenham essa relação de introspecção, de um pensamento mais político sobre a vida delas, o que elas estão vivendo, né? Então é bárbaro. Eu me sinto muito feliz de ter feito essa revolução a nível cultural. Nós temos hoje o Cine Ceará, né? O festival de jazz, que é para uma elite, e a Bienal, que é para o povo, né? A gente tem então as periferias, o Bom Jardim, a Bienal. É engraçadíssimo porque chegam nos outros espetáculos as pessoas de carro e tudo, a Bienal é um monte de bicicletinha, quando não estão tudo a pé, né? E as filas são enormes, mas as filas são uma festa, né? É um momento que eles se encontram. A gente passa muito pela forma, o ICA, né? Que é o Instituto de Artes do Ceará, da Universidade Federal do Ceará. Hoje nós temos a Bienal. Ao longo desses anos, quando a gente começou, nós não tínhamos nem um fórum de dança na cidade, foi feito um fórum de dança, foi criado um curso técnico em dança, foi criada uma graduação em dança. Hoje nós estamos na pós-graduação em dança com muitos pensadores. Esses projetos sociais que outros festivais criticam, que a Bienal se abra tanto, né? Que não é elitista, né? O que a gente poderia chamar, né? E que a gente possa trabalhar sobretudo a formação. Cada evento desse é incrível porque eles trabalharam 6, 7 meses antes. Hoje as companhias se preparam para o festival, né? Porque o festival, antes uma companhia não tinha, por exemplo, um vídeo. Você chegava para a curadoria, você dizia, querido, você tem que mandar um vídeo que a gente tem que ver seu trabalho, né? E eles não tinham nem vídeo. Então até esse trabalho de vídeo, de portfólio, para uma companhia, de fotografias e tudo. O ano passado nós chamamos, Karine, os 5 grandes realizadores de cinema do Ceará, um deles dirigido pelo Alexandre Veras, não sei se você conhece, um grande bambambam, premiadíssimo com videodança, e nós decidimos filmar mais ou menos 22 companhias. Entre elas tinham o Ricardo Guilherme, um grande ator da cidade, dançando, um trabalho que chamava Ramadança. E é incrível porque o Ricardo pôde ser programado em Brasília, o Fowler foi para MIT em São Paulo, o maior festival que tem de teatro no Brasil, quer dizer, porque tem um resultado de um trabalho. Quando se fala em política pública, é quando a gente quer que as pessoas avancem, que elas chegam em algum lugar. Entendeu? Hoje você tem, por exemplo, o Centro Cultural Bom Jardim, que se dizia, como é que a gente vai chegar lá? A gente está trazendo aí um bambambam do Fivers, o maior festival que existe na Espanha, que fez um trabalho lindo durante 20 dias com esses meninos do Bom Jardim e que o resultado vocês vão ver aí no último dia, no dia 29, para barbarizar a Fortaleza, né? Que massa. Então é muito bacana
quando se tem, por exemplo, projetos sociais que a gente sabe a dimensão disso. Essas meninas da Edisca, onde elas viveram, o aterro, o lixão de Fortaleza, de lá que elas saem. E até onde é elas uma chegaram, realidade, né? E como isso é transformador na vida delas, na família dela, a mãe dela, o discurso do pai. Elas têm todo dia, podem ir para o dentista, tem uma médica que pode atendê-las, tem um almoço, tem um jantar. Então, isso tudo para se fazer arte, né? Esses grandes projetos sociais têm que ser respeitados. Sim. Isso tem que ser uma política pública de Estado e a nível federal. Então, quando se tira um Ministério da Cultura, né, o país inteiro perde, nós todos perdemos, né, e nós damos essa chance. Eu não entendo como é que se pode dizer, por exemplo, que nem todo mundo é para estar na universidade, né? Isso eu acho que é uma frase que em 2022, onde a gente está vivendo, não poderia existir, não poderia passar pelos ouvidos da gente. Fora outras barbaridades. Mas o que acontece com cultura e que nós não vivemos hoje, né? Quando eu vou para Curitiba, quando eu vou para o Guaíra, quando eu vou para Joinville, quando eu vou para o Rio de Janeiro, a gente vê onde está o Ceará hoje, onde nós estamos hoje, que revolução que nós fizemos aqui em poucos anos. Em poucos anos, quer dizer, depois de Tasso, que a gente chega aqui, a gente chega aqui hoje com grandes governadores, com pessoas que estavam ali e que a gente vê que o cara não ficou rico, que o cara não está desfilando em nenhuma, sabe? Então a gente vê aonde o dinheiro da gente está indo e que resultados que a gente tem. Hoje nós temos quase 60% das escolas em tempo integral. Isso é bárbaro. Verdade. Hoje nós temos uma biblioteca pública. Como é que uma cidade como Fortaleza não tinha uma biblioteca pública, né? Então, o meu pai, que eu pulei naquela hora de dizer, um país se mede, né, a riqueza de um país pelas quantidades de livros que se tem nas bibliotecas. Então, essa é a medida para um estado. Eu acho que o Ceará hoje é um estado que pode se vangloriar e pode se dizer é um estado que comprou livros e que tem livros e que está disponível, que nós estamos nesse caminho, tanto a nível municipal quanto a nível estadual. Né? E sobre acessibilidade, Davi, o que a gente pode falar, né? Bom, não podia ficar de fora. Não tem como. Uma coisa que muito me tocou foi poder... Eu era professor de francês, ensinei 20 anos na Aliança Francesa de Fortaleza, morei muitos anos na Europa. A educação está na veia de qualquer forma, né? E uma coisa que mais por exemplo, eu tive uma aluna que era surda e muda e que ela queria absolutamente aprender francês. Então foi uma coisa que me tocou muito na época, né? E a Bienal, e eu botava ela perto da caixa de som, ela tocava a caixa de som, entendeu? Para sentir, fazia uma leitura labial. E a menina todo mundo dizia que eu não ia conseguir, e eu consegui. Ela foi para Paris, gemendo, e se comunicava, olhava para as pessoas e conseguia ler labialmente. Olha aí. Eu dava uma aula completamente voltada para ela, mas obrigava todos os outros, e os outros aprenderam junto, né? E os outros aprenderem a respeitar esse tempo que devia ter essa menina, diferente do tempo que eu dava para eles. E o festival é a mesma coisa. Hoje nós trabalhamos com audiodescrição, quer dizer, não podemos fazer tudo, porque nós ainda não temos uma política pública para se pagar esses aparelhos. Então a gente tem 5 espetáculos que estão sendo feitos em audiodescrição. Quer dizer, surdos, cegos podem assistir aos espetáculos. Maravilha. Com leitura de libras. Então, os vídeos todos que nós fizemos dos espetáculos durante a pandemia são todos acessíveis, né? Estão disponíveis no YouTube da Bienal. É super importante ver como é se formar esses audiodescritores. Quer dizer, a gente ainda tem um longo caminho. Nós temos, então, que dar os teatros não é só se capacitar, se ter condições de ter rampas, né? Banheiros e tudo isso, mas a minha produção, por exemplo, esse ano foi toda formada em acessibilidade. Então, todos os técnicos, produtores, assistentes de produção, nós falamos de uma acessibilidade inclusiva.
Então nós podemos ter no nosso público, e alguns espetáculos são dirigidos a crianças autistas, você sabe o número de crianças autistas Muito. que nós temos hoje, entendeu? E como é importante essa arte para essas crianças, para que elas sejam vistas de uma forma respeitosa, que os instrutores, que os formadores, os professores saibam trabalhar com uma criança que abre uma porta um dia de uma sala de aula em que 80% da sala não sabe o que é acessibilidade, nunca esteve próximo de uma criança, que a gente sabe que, dependendo de como esse professor foi formado para receber essa criança, isso vai ser transformador nesse ambiente. E que, na segunda aula, esses alunos todos que estavam lá vão ter relações lindas, emocionantes com essas crianças que têm problemas. É verdade. Parabéns, Davi. Massa, muito bom saber disso. Em relação a esses temas, as pautas, os assuntos que vocês vão, né, através da arte, passar e expressar aquilo que querem dizer, né? De que maneira vocês levantaram essas situações de tratar da questão indígena e entre outros pontos que serão abordados? Não somos nós que tratamos, são os artistas que criam em cima dessas questões que para eles são relevantes. Entendi. Né? O papel da Bienal é selecionar e, para mim, o que é muito importante, os festivais que eu vi pelo mundo afora, a Bienal é um espetáculo. Se você assistir do primeiro ao 60º, é diferente, entendeu? É só um espetáculo. Pronto, a gente isso começa. Que eu ia te perguntar. Você não pode ter um festival em que existam diferenças muito grandes. Muito gritantes. Quer dizer, no desfilar dos 10 dias, entendeu? Você chega, abre com a São Paulo Companhia de Dança, são 1.300 lugares, que é uma coisa mais estética e tudo isso, e depois a gente vai mergulhando dentro das questões como Brávia, filha da Ere Aquino, a companheira da Ere Aquino, que trabalha sobre a questão do Cariri no Ceará, quer dizer, o folclore, isso é resgatar tudo que é memória. Nós não temos memória, né? Isso é uma questão muito grave. Quando nós gravamos todas essas companhias, é para se ter memória, né? Um coreógrafo, nós tivemos Hugo Bianchi, grandes coreógrafos que morreram, coreografaram e nós não temos nenhum registro. Verdade. Uma coreografia é um registro que deve ser como se faz uma música e que se tem uma, como é que se chama? Né? Uma partitura. Uma partitura. Né? A coreografia tem que ter uma partitura. Então, nossos artistas estão morrendo, estão ficando velhos. Uma grande parte de artistas que há 20 anos atrás eram os que estavam com 40 anos, hoje estão com 80. Como é também que esses artistas permaneçam na cena? A dança é uma arte muito cruel, né? Há essa dança estética clássica que a gente conhece. A partir dos 22 anos, um bailarino homem não existe mais. Você usou ele dos 16 aos 22, depois você joga fora. Então, de que maneira eu posso, a Bienal vai buscar, com a dança contemporânea, justamente trazer discursos de pessoas que hoje têm 80 anos e que sonham e ainda estar no palco. Então, são todas essas abordagens, né, múltiplas, plurais, que interessam a Bienal. Davi, essa programação, ela foi distribuída, como foi pensado a distribuição dela nesses pontos em que ela vai acontecer? A gente começa nesses grandes teatros, Teatro de Alicate, Teatro São Luís, e nas praças, né? Sim. No Cine Teatro São Luís, e nas praças públicas, Fortaleza, Itapipoca, Juazeiro, no Sesc de Juazeiro. E esses grandes públicos acontecem no começo e no final. No meio da Bienal, a gente tem, então, esses pequenos públicos, o CDMAC, que tem 270 lugares, o Sesc, que é o antigo Sesc, Sim. que hoje é o Teatro Bem de Paiva, atende a 120 lugares, mas a gente consegue empurrando 140, o que não é muito bacana, pela questão da segurança. A gente quer que o público entenda um pouco isso, que a gente não pode colocar todo mundo, porque a gente tem que respeitar a segurança dentro desses teatros. É verdade. Davi, a gente chega no finalzinho do programa, quero dizer para você que foi um prazer, né? Para mim também. Conversar, conhecer, né, um pouco dessa história de como é que isso funciona. E aqueles espetáculos, de uma forma tão leve, eles conseguem atrair, né, os olhares,
fazer com que a gente possa refletir, tentar entender, ter a curiosidade de entrar nesse mundo, quando muitas vezes ele não faz parte do nosso dia a dia, né? Mas eu queria que você aproveitasse esse momento agora, né, e deixasse a sua mensagem, claro, essa mensagem também de forma de convite, mas uma mensagem que pudesse também inspirar aquelas pessoas que conhecem, que vivem esse universo, mas principalmente aquelas que não, porque são exatamente as que não convivem com isso, que podem ser pessoas que de alguma maneira contribuam futuramente para a expansão e o crescimento dessa cultura que não pode parar. Sejam elas futuros representantes do governo e que desenvolvam e abracem sim a causa e que sejam criadas essas políticas que a gente tanto precisa. Fica à vontade, por favor. Bom, então aproveito aqui esse espaço para convidar a todos, todas e todes, né, para estarem presentes na Bienal, acessíveis ou não acessíveis, dizer que esse espaço é para todos os artistas cearenses e que a Bienal se orgulha muito e pensa muito com o que as pessoas têm para propor, né? Esses espaços Porto Iracema, os pensadores dos cursos técnicos, a universidade, tem que estar sempre junto, porque esse é um espaço que é nosso, né? Verdade. E é muito importante que a gente exija, eu digo bem essa palavra, que os poderes públicos, né, que os nossos secretários, que os nossos governadores estejam presentes na Bienal, no Festival de Jazz, no Festival de Cinema, né? Uma coisa muito bacana que eu queria só relembrar, poucas bienais eu comecei no período do Tasso em que a Renata Gereissati não tivesse no camarote do Teatro de Alencar. Eu gostaria de rever isso de novo, que os nossos dirigentes, que os nossos homens públicos estejam lá para valorizar o que é feito no Ceará. É isso aí, fica a mensagem. Quem quiser mais informações para saber como faz, já que essa entrada é gratuita, de que maneira, qualquer tipo de informação, busca onde, Davi? No site www.bienaldedanca.com. É facílimo, Danca, porque eu não tenho cedilha na web. Na né? web. Pois, Davi, mais uma vez, obrigada. Foi um prazer enorme, sucesso, né? Que esse espetáculo seja mais um das grandes referências. Eu estou lhe esperando hoje à noite. Obrigada, aceito o convite. E obrigada a você também que participou com a gente e teve a oportunidade, assim como eu, conhecer um pouco mais dessa história e saber, né, o que é que vai acontecer ao longo desses dias que segue essa 8ª Bienal Internacional de Dança aqui do estado do Ceará. Eu agradeço a você, o convite fica feito e a gente trata de cultura, que é política pública, e tudo isso é um direito nosso. E é como eu sempre digo, se é um direito, lembra, a gente deve cobrar. Tchau, tchau, até o nosso próximo encontro. Obrigada mais uma vez por você estar ligadinho aqui na TV Fortaleza. TV Fortaleza. A TV da Casa do Povo há 19 anos.